Irmãos, nós viemos para adorá-lo. Nesses dias nós viemos somente para isso, adorar o Senhor. Só que para viver essa adoração ao Senhor nós precisamos nos preparar. A primeira leitura nos mostrou a grandiosidade da glória do Senhor. Não sei se você prestou atenção nessa primeira leitura, com todo respeito à Sagrada Escritura, à liturgia, mas se algum daqueles cineastas de Hollywood ouvissem a descrição da glória do Senhor e tentassem reproduzir num filme os efeitos especiais, claro que nada se compara ao tamanho da glória do Senhor, mas tem aqui um retrato da glória do Senhor, a descrição. Quando a gente vai numa festa, quanto mais importante a festa, mais a gente se prepara, não é assim? Antigamente, 2 dias antes as mulheres começavam a colocar bobs no cabelo, né? Comprava a caixinha de grampo. Muitas aqui já devem... Quem aqui já enrolou bobs para pôr na cabeça? Ó. Tem algumas menininhas que falam assim, nem sei o que é isso. Espera aí que elas vão saber. Quem aqui já fez chapinha para ir na festa? Olha aí. Levanta a mão. Tudo medrosa, ó. Mas não é verdade que quando a glória da festa é importante, a gente capricha na roupa, a gente se prepara. Nós viemos para adorar. Eu comecei rezando com vocês, mostrando a passagem lá do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 2, que fala dos 3 reis magos que foram adorar o Senhor e eles se prepararam. Eles fizeram uma caminhada, eles levaram presentes e nós também nesses 7 dias precisamos nos preparar. E hoje com esse Evangelho, vamos começar com o Evangelho, depois vamos cair em Santa Clara, a santa celebrada hoje. O Evangelho de hoje nos mostra, para mim e para você, um caminho de preparação. Durante esses dias, muitas muralhas serão derrubadas. Muitas. Mas todas vão ficar na dependência dessa primeira muralha, que se não cair hoje, vai atrapalhar todo o outro processo. Lembra quando a gente era pequeno e brincava com as pecinhas de dominó? Colocava tudo em pé assim, você fazia aquela fila, sempre tinha um com espírito de porco que vinha e esbarrava antes da hora, não era assim? Se eu não derrubo a primeira pedra, as outras não vão cair, não é assim? Existe uma pedagogia. Deus não está preso aos nossos esquemas, mas existe uma pedagogia, um caminho, que por causa da nossa debilidade, não é porque Deus precisa de processos, por causa da nossa fragilidade, porque a nossa cabeça é pequena, o nosso coração é frágil, Deus faz um caminho, uma pedagogia. Se tiver professor aqui, sabe, é necessário pedagogia, processo. E essa primeira muralha de hoje está dentro do meu coração e do seu coração. Está dentro da minha casa e da sua casa. Se essas 2 muralhas não caírem hoje, elas vão atrapalhar a queda das próximas muralhas. O Evangelho de hoje nos mostra. A descrição do Evangelho está aqui. Vai falando do imposto que era cobrado no templo. Se você lá depois pegar no livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 4, você vai ver que lá atrás foi estabelecido que as pessoas que frequentassem o templo, dessem ali a sua doação no templo. Era uma doação. Isso vem desde a tradição da história, porém ao longo do tempo, essa doação que era dada de coração, por reconhecimento, essa entrega foi, o que foi acontecendo? Cada povo que dominava um território, dominava também o templo. E começava a cobrar daqueles que não eram daquele povo que tinha dominado, um dinheiro para entrar lá. Começava a cobrar entrada. Quem fosse estranho, eu sou do povo que veio e conquistou esse território aqui, e vocês que são daqui vão ter que pagar para entrar agora, porque eu dominei essa área. Então todo mundo que era estranho ao meu povo tinha que pagar. Quem fosse da minha família, quem fosse do meu povo, não, esse estava liberado.
mas quem fosse estranho tinha que pagar. Diante dessas duas situações, Pedro foi questionado. É o evangelho de hoje. Pedro vai ser questionado: o seu mestre não paga o imposto do templo? Pedro responde na lata: sim, paga. E aqui começa a primeira muralha que nós vamos ter que derrubar. Por isso nós vamos entrar com Jesus nessa casa, para também entrar dentro da sua casa com ele. O evangelho diz assim: depois que Pedro respondeu, sim, paga, eles foram para casa. Depois que Pedro deu a resposta do lado de fora, diz o evangelho aqui, versículo 25, ao entrar em casa, Jesus se adiantou. Quando eles entraram na intimidade da casa, casa aqui é o lugar onde eu moro, mas é minha família. Quando eu fui para a intimidade daqueles que são meus, que não me são estranhos, eles entraram em casa e Jesus se adiantou. Talvez Pedro tivesse com a pergunta para fazer para Jesus: nós vamos pagar ou não o dinheiro do templo? Mas Jesus, entrando em casa, Jesus tomou a iniciativa. Jesus puxou uma conversa, igual eu fiz com você no começo da missa. Muita gente estava olhando, mas quem é esse sujeito aí? Um padre tão centrado, tão tranquilo. Aí traz um outro padre de cabelo espetado, de dente grande, com essa voz fanha. A voz do padre é uma voz toda encorpada. Aí me chega um negocinho desse. Quem é esse estranho? O que a gente ensina para os nossos filhos quando eles começam a sair de casa? A gente fala para eles: converse com os estranhos. A gente manda pegar balinha da mão de estranho. A gente vai instruindo os nossos filhos a tomar cuidado com quem é estranho. E muitas vezes nós nos tornamos estranhos uns para os outros dentro de casa. Depois de 10 anos de casado, 30 anos, depois que os meus filhos foram crescendo, eu fui envelhecendo, nós vamos ficando estranhos uns para os outros. Por isso, com o evangelho de hoje, e com muito respeito, nós vamos entrar na sua casa. Porque nós precisamos destruir a muralha que foi levantada entre marido e mulher, pai e filho, que foi tornando um ao outro estranho. Já usou essa expressão dentro da sua casa? Fulano está tão diferente, que eu nem reconheço mais ele. O jeito dele está tão estranho de falar. Ele está tão estranho nas atitudes que eu não conheço. Você já usou essa expressão lá na sua casa? Nossa, achei tão estranho o jeito que ele me respondeu. Nossa, estou achando fulano tão estranho. Jesus na intimidade chamou Pedro, tomou a iniciativa. Olha o que a palavra diz. Jesus tomou a iniciativa, se adiantou e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos e taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro respondeu o óbvio: cobra de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos. E por que que muitas vezes dentro de casa, eu e você nos transformamos em estranhos? Pela muralha da cobrança. Por que que você não fez aquilo que você tinha prometido? Você já fez o que você falou? É a mulher cobrando o marido cobrando a esposa, filhos cobrando os pais e pais cobrando os filhos, povo cobrando o padre cobrando o povo. A cobrança exagerada transforma o outro em estranho. A cobrança dentro de casa, exagerada, desequilibrada, histérica, vai transformando, vai colocando as pessoas à minha distância. Você gosta de conviver com a pessoa que te cobra o tempo todo? O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você gosta de conviver com alguém assim? Será que lá na sua casa você é a pessoa que cobra o tempo todo? Não precisa responder. Vai incomodar um pouco, mas não precisa responder. Está aqui. Quando Jesus entra na intimidade, Jesus toma a iniciativa do diálogo. Outra muralha levantada dentro de casa, ausência de diálogo. Se ele não falar, eu não falo. Se ele não pedir desculpa, eu não peço. Se ele não der o braço a torcer, eu não dou o meu.
fica 2 estranhos. Porque o que fez com que eu deixasse de ser estranho para vocês? Eu tomei a iniciativa de me apresentar. Eu tomei a iniciativa, eu me adiantei. É através do diálogo que a gente deixa de ser estranho um para o outro. Se eu descesse aqui e começasse a perguntar alguém que eu não conheço, e é fácil, que é um monte de gente que eu não sei quem é, eu ia perguntar como é que é seu nome, quantos anos você tem, casado, solteiro, e a gente ia deixando de ser estranho um para o outro. Mas minha gente, muralhas estão sendo levantadas dentro da nossa casa, sabe por quê? Ausência de diálogo. É muito tempo na televisão, no computador, é muito tempo emburrado, muralhas que estão destruindo casamentos. É marido que não fala com a esposa, esposa que não fala com o marido, ou então fica fazendo do filho bola de ping-pong. Como é que é isso, padre? Vai lá e fala para o seu pai que a janta está pronta. Pai e mãe mandou falar que a janta está pronta. Fala para ela que eu não quero comer. Mãe, pai falou que não quer comer. Vai lá e pergunta por que ele não falou antes. Pai e mãe está perguntando por que você não falou antes. E o filho fica de ping-pong, porque marido e mulher são 2 estranhos. No tempo do namoro, faltava ficar um dentro do outro, né? De tão grudado. Meu benzinho, meu amorzinho. Era aquela falação melosa e tal. E vai virando 2 estranhos, que precisa do filho virar pombo correio, dentro de casa. Se você está identificando alguma dessas muralhas, vai se apropriando disso, porque a gente precisa derrubar isso. E aí a liturgia mesmo vai mostrando, que Jesus vai dizendo que os filhos são livres. E quantos de nós não somos mais livres dentro de casa? Desculpa dizer, padre, eu vou pedir desculpa, mas depois o senhor conserta. Quantos de nós, se não falamos, já pensamos, eu preferia ficar trabalhando do que ter que voltar para casa? Desculpa falar assim. Quanta gente já respirou diante da porta de casa e falou assim: vai começar tudo de novo. Quantas vezes você já pensou, é triste, mas quantas vezes você já pensou ou já falou, estou voltando para aquele inferno, vai começar tudo de novo. Ou então quando eu escuto a voz dele que está voltando, dela que está chegando, alguém respira e fala assim: ai, vai começar tudo de novo. Se você já pensou isso, tem barreiras para serem derrubadas dentro da sua casa. Você deixou de ser livre dentro da sua casa. E eu não estou falando de liberdade de fazer o que eu quero, como eu quero, mas a liberdade de estar em casa, de ter essa intimidade que as muralhas vão arrancando. Eu preciso meditar com você nessa noite, que muitas dessas muralhas levantadas entre nós dentro de casa, foi levantada também no nosso coração. E a gente só cobra Jesus. Eu estou vindo para o cerco de Jericó porque eu vou rezar e ele vai ter que me dar o que eu quero. E se o diácono ou o padre soltasse Jesus Eucarística, que alguém enforcava ele, me dá o que eu quero agora. Cura agora. Porque se você não curar, eu mudo de igreja. Pode ir, não estou nem aí. Porque Deus não é balcão de informação, nem de Procon, para você reclamar o que você quer, o que não quer, mas a gente vai transformando a nossa relação com Ele de cobrança. A gente vai transformando a nossa relação com Ele de ausência de diálogo. Não, padre, porque na minha oração eu falo, levanto e vou embora. Isso não é oração. Oração é diálogo. Como você está acostumada a falar demais lá em casa, você vem na capela, você vem na missa, você fala, e na hora que vai escutar, junta as suas coisas e vai embora. Muralha na minha espiritualidade. Minha gente, essas muralhas estão estabelecidas na nossa espiritualidade e dentro de casa. Primeiro processo. O processo de alguém que deixa de ser estranho e passa a ser alguém muito familiar. Esse processo todos nós conhecemos. Quem aqui é mãe? Quem aqui já gerou um filho? Levanta a mão.
Antes do seu filho nascer, você conhecia ele? Você sabia como que era o rosto dele? Você sabia como que ia ser os olhos dele? Aí aquela criatura, é uma criatura, só depois de batizado é filho de Deus, né? É uma criatura estranha, vai chegando, vai mudando o seu corpo, vai mudando a sua vida. E à medida que você vai vendo sua barriga crescer, você vai conversando com o bebê, você vai desejando, e aquele bebê começa a deixar de ser estranho, daí a pouco ele já tem um nome, não é? Daí a pouco ele já é a coisa mais esperada do mundo, não é verdade que é assim? A coisa mais esperada do mundo, e quando nasce, você olha para ele e parece que vocês já se conheciam, ó, não é assim? Deixou de ser estranho. Você com o maridão, com a esposa, quem aqui tem namorado e namorada? Levanta a mão, deixa eu ver. Meu Deus, mas tem muita gente encalhada aqui. Que nesse cerco de Jericó, essas muralhas sejam derrubadas, Senhor. Tanta gente doida para namorar e casar, ó, tudo encalhado. Deve ter gente que coçou a mão para levantar aí agora, né? Quem sabe, até o final do cerco de Jericó, você possa levantar a mão, vai, arranjei um. Quem sabe? Mas qual é o processo, minha gente? De alguém que é estranho. São 3 passos. O primeiro passo para alguém que é estranho se tornar próximo é o diálogo, é a conversa, é a mãe que vai conversando ali com o bebê, são os 2 amigos que vão se conhecendo, que vão falando e vão se escutando, e aquela pessoa que era estranha, agora ela passa a ser alguém muito próxima. Segundo passo, a convivência. Eu vou olhando para aquela pessoa, ela vai olhando para mim, a gente tem aquela rotina e a gente vai se tornando próximo. Terceiro passo, os gestos de doação. À medida que aquela pessoa vai se entregando, a gente vai ficando íntimo. Não é assim com mãe e filho? É assim com o namorado, é assim na relação com Deus. Eu vou deixando de ser estranho, eu vou entrando nessa intimidade. Só que a muralha que a gente tem que derrubar hoje é do processo contrário. De quem antes era muito íntimo e foi ficando estranho. Padre, como que é isso? Foi assim que a gente começou a falar. Quanta gente casada hoje está estranho um para o outro. Quanto pai está se sentindo estranho para os filhos. Quantos filhos estão sentindo o pai estranho, a mãe estranha lá dentro de casa. E é melhor a gente fugir para o trabalho do que ficar em casa. Porque no trabalho eu sou mais próximo das pessoas do que dentro da minha própria casa. Porque lá dentro da minha casa falta diálogo, convivência e gestos de doação. O que Jesus fez com Pedro quando entrou em casa? Tomou iniciativa. Quanto tempo você não toma iniciativa lá na sua casa? Você cruzou os braços e falou assim: depois de 30 anos, padre, agora eu não faço mais não. Bobona, nadou e vai morrer na praia agora. Ah, mas eu não aguento, padre. Parou de tomar iniciativa, deixou a muralha crescer. E aí começa esse processo de desfiguração. As pessoas que eram tão próximas e tão íntimas começam a se transformar em pessoas estranhas. Isso acontece na nossa espiritualidade. Nós estamos nos aproximando para vir adorar o Senhor, e pode ser que tenha muita gente aqui achando isso muito estranho, porque eu não tenho costume de rezar, eu não tenho costume de me aproximar. Eu rezo de vez em quando tem um casamento, um batizado, quando acontece alguma coisa, quando o problema está muito grande, quando tem alguém doente, quando tem uma dívida. Mas assim, ouvir o Senhor, falar com Ele, conviver, tomar conta dos gestos, das iniciativas dele comigo, não, padre. Cuidado, você pode ser um estranho, um católico estranho, que acha a devoção a Nossa Senhora estranho, a adoração eucarística estranho, negócio de obedecer os 10 mandamentos da igreja estranho. Se fosse só 2 ou 3, tudo bem, mas é muita radicalidade, é muito fanatismo. Cuidado, você pode ser um cristão estranho, que está estranhando tudo aquilo que a igreja te propõe como intimidade,
E quais são os 3 passos, Padre, para essa muralha se levantar e eu me tornar um estranho dentro de casa e dentro do meu próprio coração? Primeiro ponto: ausência de diálogo. Eu dou a minha cara a tapa para quem quiser, mas deixa eu falar, senão eu vou sair estapeado daqui. Eu dou a minha cara a tapa para o casal que conseguir sustentar um casamento sem diálogo. Acabou o diálogo, acabou tudo. Pode ter dinheiro, pode ter empresa, pode ter filhos maravilhosos, pode ser a pessoa mais bonita. Acabou o diálogo, acabou tudo. Desculpa falar assim, pode ter a vida sexual melhor do mundo. Acabou o diálogo, acabou tudo. Porque qual é a primeira forma de você se tornar próximo? Falar e escutar. Quanto tempo tem que você não escuta as pessoas da sua casa? Quanto tempo você não pede a opinião das pessoas da sua casa? Ah, padre, é porque você não mora com as pessoas que eu moro. Cada um tem a família que merece. Você acha que família de padre é perfeita, é maravilhosa? Vai lá em casa para você ver. Mas o que transforma a gente em estranho dentro de casa é a falta de diálogo. O que faz com que Deus seja estranho para mim é a coragem que me falta de ouvir a Deus e falar com Deus. Dentro de casa tem muita gente estranha, porque perdeu a capacidade de falar e de ouvir. Não, padre, lá em casa a gente fala, a gente grita muito, a gente fala muito palavrão. Isso não é diálogo. Só é preciso gritar dentro de casa quando o diálogo já foi embora há muito tempo. Como é isso, padre? Lembra no tempo do namoro? Tudo era dito ao pé do ouvido. Benzinho. Quanto mais baixinho, mais romântico, né? Fofura, né? Assim. Fofinho. Eu adorei, achando que eu que tô fofinho. Fofinho, amor. Faltou o diálogo, começa o grito, o palavrão. São muralhas que precisam cair. Segundo ponto, convivência. Quanto tempo você gasta com a sua família? Ah, padre, eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar para sustentar quem? A sua família. Se você trabalha tanto e põe muito dinheiro no bolso, mas já não tem convívio com a sua família, para que tanto dinheiro? Para que pagar todas as contas, se no final do mês você está com raiva do seu esposo, da sua esposa e dos seus filhos? E você pagou todas as contas, mas nem tem vontade de voltar para casa? Convivência. Quanto tempo você não convive? Quanto tempo você não dá tempo para as pessoas da sua casa? Eles estão mudando, estão envelhecendo, estão crescendo, e daqui a pouco você corre o risco de esbarrar em alguém da sua casa e perguntar assim: ei, o que você está fazendo aqui? Quem é você? E ele vai responder para você e vai falar assim: ué, mãe, tá louca? Sou eu, seu filho. Ah, nossa, mas você está diferente. Não é engraçado, não, é triste. Ou então nós podemos esbarrar no nosso pai e na nossa mãe e olhar e falar assim: ei, como é que você entrou aqui? Aqui não é asilo. E a sua mãe vai falar: meu filho, o tempo passou, eu estou velha, eu estou doente. E você nem viu sua mãe se desgastando, seu pai se desgastando. Falta de convivência. Último ponto, para levantar todas essas muralhas que nos separam dentro de casa. Se antes eram gestos de doação, agora são gestos de acusação. A culpa é sua. Famílias divididas porque dentro de casa nós nos transformamos em procuradores, em caçadores de culpado. Basta um copo sujo na pia para aquele escândalo dentro de casa. Quem botou aquele copo? É um escândalo tão grande, sendo que antes a doação ia lá, lavava, secava e colocava. Quem foi o último que usou o banheiro e não deu descarga? Ai, padre, que nojo falar disso. Ué, você não é ser humano, não?
Não é? Agora precisa deixar de dar descarga? Vai lá e aperta. Agora precisa sair procurando o dono do negócio que está lá, boiando. Eu falei que eu ia entrar na sua casa. Eu falei que eu ia falar do que acontece lá dentro. Agora quantas famílias já se separaram porque estavam brigando por causa da descarga? Esse eu vou ter que falar. Quantas famílias, quantos casais já se divorciaram por causa de um pingo desse mesmo? Por causa do pingo do xixi que o marido deixou cair na tampa do vaso. Olha, todos os maridos mijão que tá deixando. Aí tem a esposa, desculpa falar, padre. Aí tem a esposa que fala assim: ô meu bem, experimenta fazer sentado. Vocês estão rindo? Mas é assim que o diabo fica rindo da sua casa, sendo toda quebrada, por causa das coisas mais bobas que tem lá dentro. Por causa de um xixi. Pode aplaudir. Falta de diálogo, falta de convivência e gestos de acusação e de cobrança. Quem mora em casa, quem mora em apartamento sabe, quando a gente manda levantar um muro bem alto, colocar cerca elétrica, portão eletrônico, a gente está querendo proteger o lado de dentro de quem? Dos estranhos. Toda muralha levantada é para proteger, porque eu estou correndo um risco, não é assim? Eu levanto uma muralha para proteger, porque quem está lá faz com que eu corra risco, e a gente levanta a muralha para se proteger. Só que é ignorância levantar a muralha dentro da própria casa. Desculpa dizer, é ignorância, casal, levantar uma muralha em cima da própria cama, e vocês estão dormindo separados. Porque enquanto ela não der o braço a torcer, eu não dou o meu. Enquanto ela não falar, eu não falo. Que ignorância é essa nossa? Que se nós não deixarmos com que essas muralhas caiam, do lado de fora, todo mundo com aquela cara bonita. E do lado de dentro, todo mundo com aquele bico. Que falta tropeçar no bico. Sabe o que pode impedir que essas duas muralhas, do meu coração e de dentro da minha casa, elas sejam derrubadas? O espírito de acomodação. Não, padre, não vou mexer com isso não. Já tentei tanto. Ele não muda. Isso é espírito de acomodação. Não vou mexer com isso não. Deixa para lá. A pessoa acomodada cria uma muralha intransponível. Do jeito que tá bom. É melhor não mexer. Quanto mais mexe, mais fede, padre. Isso mesmo que você pensou. É uma pregação 3D. Que você sente cheiro, você imagina o cheiro, você imagina o contexto, você vai entrando na pregação, né? Acomodação. A muralha tinha que ter aqui escrito um tijolo: acomodação. Pais que se acomodaram e acham que aquilo que os filhos estão vivendo dentro de casa é normal, porque passa na televisão e os colegas estão vivendo, e sua mãe não te ensinou assim, mas você está deixando que os seus filhos vivam assim. Você se acomodou com a desculpa que os tempos são modernos. Mas o diabo é mais antigo do que você pensa. E ele está entrando nas nossas casas, nos adormecendo, e a gente está debaixo da nossa barba, do nosso bigode. Nós estamos vendo os nossos filhos se perder e achando lindo que é modernidade. Precisa derrubar a muralha da acomodação. Precisa derrubar a muralha da indiferença dentro de casa. Aquela indiferença com que eu mato o outro na pirraça. Vocês conhecem essa palavra? É aquela pirraça que você vai matando o outro na unha. Você sabe que ele não gosta de comida salgada e você taca sal na comida. Daí a pouco ele está lá botando o aparelho para medir a pressão, está quase pipocando. Aí você olha do lado e fala assim: que morra. É assim que o diabo faz lá dentro da sua casa.
rindo, olha lá, nem preciso de trabalho, eles se matam uns aos outros. É aquele filho que sabe que a mãe não gosta que bate a porta e ele entra, e o sinal que ele chegou é o quê? Pá! Aí começa aquele pampeiro, grita daqui, eu vou ficando indiferente, para mim tanto faz. Você está sabendo onde fulano está? Por mim. Lembra quando a gente era pequeno, que a mãe da gente falava alguma coisa e a gente fazia assim? Olha lá, ó. Lembra, né? Fazia assim, e a hora que a mãe da gente via, fazia, vem aqui, moleque. Você, ó, não tô nem aí. Acomodação, indiferença e o último. E o mais triste, o isolamento dentro da própria casa. O isolamento dentro do próprio coração. E a pessoa que se isola, que deixa crescer uma muralha, ela fica atrás dessa muralha sozinho. Faz de conta que não tem ninguém aqui. Eu levantei essa muralha, ficou todo mundo aí. E eu fiquei aqui sozinho. Se a gente não derrubar essa muralha da acomodação, da indiferença e do isolamento, seu cerco de Jericó vai acabar aqui. Quando Jesus entrar aqui, Jesus vai tomar a iniciativa, como fez com Pedro. Ele vai se adiantar para entrar no seu coração e na sua casa. Mas você vai ter que deixar ele entrar primeiro no seu coração. Porque uma grande tentação que muita gente está tendo aqui agora é de falar assim, se fulano tivesse aqui para ouvir tudo isso. Todo mundo que riu pensou. Tem uma esposa que está ali daquele lado, que ela está com cãibra no cotovelo de tanto bater no marido assim. E ele está com um bico desse tamanho, com raiva, falando, o que eu vim fazer nessa missa? Agora aguenta, amigo. É uma tentação a gente achar que Deus me trouxe aqui para falar o que o outro precisa ouvir. Não, Deus te trouxe aqui para você ouvir o que você tem que ouvir. A primeira muralha que precisa ser derrubada é essa do meu coração, e aqui eu coloquei lá dentro da minha casa. Eu que coloquei, eu que me isolei, eu que me fechei para o diálogo. Jesus está tomando a iniciativa. Você vai ser livre para dar a sua resposta. Fica de pé agora. É o primeiro dia do nosso cerco de Jericó. E todo o cerco de Jericó vai ser essa caminhada, vai ser essa aproximação daquele que pode ser adorado, que deve ser adorado, Jesus. A graça para derrubar as muralhas vem toda dele. Mas ele não se isola, ele quer trabalhar junto. Então ele respeita a sua liberdade. Nós não estamos aqui fazendo nenhum rito de superstição, nenhuma mágica, nenhuma brincadeirinha. Isso chama intimidade com Deus. Ter a coragem de se mostrar e deixar que ele entre lá na sua casa. Pessoas estranhas vão para dentro da sua casa? Alguém estranho você deixa entrar na sua casa? Então começa agora a deixar esse homem, esse Deus, entrar no seu coração. Porque aí você vai levar ele para dentro da sua casa e ele não vai ser um estranho lá. Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos e repete assim comigo. Pode entrar agora, Senhor, no meu coração. E entrando no meu coração, entra também na minha casa. Fique em silêncio agora, fique em silêncio. Mas vai mostrando para Jesus quais são as muralhas que você identificou, em silêncio. Que muralhas são essas? Que tijolos são esses que foram sendo colocados uns sobre os outros e que separou pai de filho? Pai que não fala mais com o filho por causa de herança, por causa de dinheiro. Mãe que não fala mais com a filha porque a filha ficou grávida antes do casamento. E você se envergonhou. Eu não estou defendendo a gravidez fora do casamento. Eu estou dizendo, mãe, ela continua sendo sua filha. Ela precisa do seu perdão. Quebra essa muralha agora. Mulheres profundamente isoladas por causa da decepção com o marido que te traiu e você não esperava nunca, e você se transformou numa mulher amarga, reclamona, triste, sem esperança.
Senhor, eu estou te pedindo agora, alcança o coração desses homens, dessas mulheres, e começa agora, Senhor, a derrubar essas muralhas que estão no nosso coração, no meu coração, que estão dentro da minha casa, Senhor, separando as pessoas que eu mais amo, transformando essas pessoas em verdadeiros estranhos. Senhor, o meu pai não é estranho, a minha mãe não é estranha, esse marido, essa esposa, esses filhos não são estranhos. E diga assim comigo: nessa noite, Jesus, eu proclamo o teu nome, eu proclamo o teu senhorio sobre o meu coração, e sobre a minha casa, e nenhuma muralha vai resistir à proclamação do teu nome. Eu quero e preciso, Senhor. Vem em meu auxílio. Em primeiro lugar, agora só escuta o pessoal cantando o nome de Jesus. Só escuta. Só a proclamação do nome de Jesus. Jesus. Escuta isso. Jesus. Deixa entrar no seu coração esse nome. Jesus. Escuta primeiro. Jesus. Escuta. Jesus. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Escuta esse nome. Jesus, 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 Jesus. Escuta esse nome. Jesus, 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 Jesus. E vai cantando baixinho esse nome. Jesus. Vai ouvindo e vai repetindo como eles. Jesus. Isso. Jesus. Jesus. Vai cantando esse nome agora. Jesus. Isso. Jesus. Jesus. Vai soltando a sua voz, proclamando esse nome. Jesus. Pode ser mais forte agora. Jesus. Jesus. Solta a voz, homens. Eu quero ouvir só os homens proclamando esse nome. Jesus. Com força e coragem. Jesus. Mais uma vez, homens. Jesus. Jesus. Mais uma vez, os homens. Jesus. Jesus. Mais uma vez para terminar, os homens. Jesus. Jesus. Agora as mulheres que estão aqui proclamem esse nome. Jesus. Jesus. Juntas as mulheres. Com toda a força, proclame esse nome. Jesus, 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 Jesus. Homens e mulheres agora, erga os braços e proclame esse nome. Levanta o seu braço como quem se apresenta. Eis-me aqui, Senhor. Isso é simples. E vai erguendo a sua voz, declarando o nome do Senhor. Jesus. Vai proclamando o nome do Senhor.
cair nessa noite. Pessoas enfermas, doentes no corpo, pessoas oprimidas na alma, com tristeza, deprimidas, cansadas, sem esperança. Proclama o nome do Senhor com força, dizendo: quero ouvir a voz do povo só. Vai cantando. Isso. Pensa na sua família, no seu casamento, nos seus filhos e proclama esse nome. Pensa nas muralhas que precisam cair na sua casa. Todas as pessoas acomodadas. Proclama esse nome. Que caia a indiferença. Que pessoas sejam retiradas do isolamento, da vida emburrada, do pessimismo, da depressão, da angústia. Isso. Vai cantando esse nome. Jesus. Jesus. Mais uma vez. Jesus. Jesus. Mais baixinho. Jesus. Isso. Jesus. Mais uma vez. Jesus. Olha aqui para mim. Nós estamos celebrando hoje a memória de uma santa, Santa Clara. Isso que eu vou contar para você aqui agora é um acontecido da vida de Santa Clara. Assis, a cidade de Assis estava para ser invadida pelos sarracenos, um povo que ia brigar por aquela terra, e por onde eles passavam eles destruíam tudo, eles matavam pessoas, eles eram estranhos naquela terra. E antes de chegar em Assis tinha o convento das Clarissas. Santa Clara, no segundo andar, vendo que a invasão ia acontecer, Santa Clara se levanta e da janelinha lá de cima, vendo aquela multidão que ia invadir e destruir tudo, Santa Clara aparece na janela, empunhando o ostensório. E ela ergue esse ostensório e conta a história que uma luz tão forte brilhou naquele momento que os homens ficaram apavorados. Os guerreiros que estavam prontos para destruir aquela cidade ficaram apavorados, fugiram, debandaram, e Assis não foi destruída. Mesmo as pessoas que não acreditam em milagres, elas precisam se dobrar a isso, porque está na história da cidade. Está na história da cidade que Assis ia ser invadida e foi defendida por uma freira, por uma Clarissa, que com o mesmo Jesus que nós vamos comungar e que nós vamos adorar no final da missa, ela defendeu uma cidade inteira. Hoje Santa Clara está aqui como modelo para te mostrar como é que você tem que defender a sua casa e a sua família. É a luz de Deus que entrando no seu coração entra na sua casa. Não importa as trevas que tem lá, não importa o tamanho do problema, importa que a luz que vai entrar é capaz de vencer os piores inimigos. De quem é essa luz? De quem é essa luz? De quem é essa luz? É essa luz, é esse homem
É esse Deus que durante 7 dias nós vamos adorar aqui. E nenhuma muralha vai permanecer de pé dentro da nossa casa. Tudo aquilo que nos separa, que nos faz estranhos, vem abaixo. Porque quem começa a reinar lá na sua casa, quem é? Jesus. Quem começa a reinar lá? Jesus. Nós vamos agora para a liturgia eucarística. Você vai comungar Jesus. E na hora da adoração, nós vamos cantar e vamos clamar a quebra dessas muralhas. Só que Deus não vai quebrar a muralha se você não abrir seu coração. Põe a mão sobre o seu coração. E no silêncio agora, dê a sua resposta para Deus. Usa a sua liberdade agora. Senhor, e nessa liturgia eucarística, eu te entrego o coração de cada um desses homens e dessas mulheres que estão aqui. E eu estou te pedindo, Senhor, se aqui tinha algum católico estranho à religião, estranho à oração, que ele agora entre nessa intimidade e experimente verdadeiras libertações, crescimento, amadurecimento e verdadeiros milagres. No nome do Senhor, amém. No nome de quem? Jesus. No nome de quem? Jesus. Aquele que nós viemos para adorar. Dá uma salva de palmas para esse Jesus. Viemos adorar o Senhor. Viemos, mais forte, é para Ele. É para Ele. Jesus. Canta mais forte isso. Canta forte isso agora. O nome do Senhor. Jesus, 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 Você viu como que proclamar o nome do Senhor mudou o clima entre nós? Deus pode mudar o clima entre marido e mulher. Deus pode mudar o jeito que essa casa está. Mas primeiro tem que entrar no meu e no seu coração. Vamos para a liturgia eucarística, onde mais uma vez Jesus se aproxima para entrar na minha e na sua vida. Vamos para a liturgia eucarística.